Fortaleza empata com Corinthians em Itaquera. Bom resultado na briga por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no canal. Queria logo pedir que você deixasse um like para fortalecer o vídeo. Se você não está inscrito, que você se inscreva. Eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E, obviamente, nessa terça-feira, o assunto não poderia deixar de ser esse jogo da semifinal da Copa Sul-Americana entre Corinthians e Fortaleza, lá na Arena de Itaquera. E aí o jogo tem alguns pontos que a gente pode analisar friamente, com algum cuidado. Os primeiros 20 minutos do Fortaleza, 25 minutos, muito bons. Muito bons. Para quem estava jogando pela primeira vez na história do clube uma semifinal de Copa Sul-Americana, com todo o peso que se envolve, jogando fora de casa contra o Corinthians, tentou fazer marcação alta, evitando que o Corinthians jogasse com a posse de bola, pressionando mais o adversário e consegue abrir o placar com total justiça logo no começo do jogo, de uma certa forma. Num lance que dá o primeiro asterisco para a gente falar um pouquinho depois da arbitragem do Ostojic, do uruguaio. O Fortaleza faz 1-0 e aí, jogos desse tipo, às vezes um vacilo, um detalhe pode ser fatal para você não ter um resultado melhor. E olha que o resultado foi bom, Fortaleza fez o que ninguém fez contra o Corinthians nessa Copa Sul-Americana. Não perder o jogo em Itaquera, trazer a decisão para o seu campo de forma igualitária. O Corinthians conseguiu chegar à semifinal sempre vencendo o primeiro jogo na Neoquímica. Venceu o Universitário, venceu o News Old Boys, venceu o Estudiantes. Dessa vez o Corinthians vai vir a Fortaleza num cenário diferente. Então é preciso valorizar sim o resultado que o Fortaleza conseguiu na Arena de Itaquera. Mas não dá para não lamentar a forma que saiu o gol do Corinthians. Você jogando na casa do adversário, jogando já com o placar à sua vantagem. Fortaleza já tinha recuado um pouco mais o time para tentar apostar nos seus contra-ataques, que é uma arma que foi mortal em diversos momentos da temporada para o Fortaleza. E aí uma bola perdida se torna um contra-ataque do Corinthians. O Fortaleza estava saindo para o jogo e toma um contra-ataque. E o pé, na hora desse contra-ataque, saiu do jogador que nunca deve ter espaço. Mesmo longe da forma ideal, mesmo já veterano, mesmo jogando muito poucas partidas ao longo do ano, o Renato Augusto é um jogador que consegue, com o mínimo de espaço e tendo mais espaço ainda, como teve na situação do gol, presentear os seus companheiros. E aí deu um belíssimo passo para o Yuri Alberto fazer o gol de empate. Foi a oitava assistência do Renato Augusto na temporada, e olha que é uma temporada bem acidentada do meio corintiano. Ainda no primeiro tempo, eu acho que o Fortaleza sentiu um pouco o gol. O Fortaleza acabou sendo pressionado no final do primeiro tempo. O João Ricardo faz uma boa defesa no final da primeira etapa. O time sentiu um pouquinho o gol, certo? E aí, nessa do sentir o gol, a gente tem que fazer o asterisco a respeito da arbitragem. Começa com o gol do Zé Wellison. A marcação da falta em cima, da possível falta em cima do Fábio Santos é absurda. É completamente absurda. Não dá para entender como ele, bem colocado no lance de bola parada, marca falta em cima do lateral esquerdo do Corinthians. Ainda bem para o Fortaleza e para ele, para o jogo, que o VAR foi chamado e o absurdo da marcação da falta foi revertido. O gol do Fortaleza foi validado. Fortaleza reclama de dois pênaltis, né? Um pênalti em cima do Bruno Pacheco, um pênalti em cima do Marinho. Eu confesso a você que o do Marinho eu marcaria. O do Pacheco cabe uma discussão, existe uma travada, mas existia uma disputa de bola. No lance do Marinho, eu acho que o Marinho acabou pagando pelo fato dele ser muito teatral nas jogadas. Ele de fato dá um salto acrobático, como ele fez, por exemplo, no pênalti que sofreu contra o São Paulo na semana passada no Campeonato Brasileiro, mas isso não diminui o fato que o Fábio Santos vinha que nem um trem desgovernado. E aí, naquele momento, o Fortaleza poderia ter a chance de desempatar logo depois do gol de empate do Corinthians. O gol do Corinthians aconteceu e esse lance foi pouco mais de 1 minuto e meio depois do gol de empate do Corinthians, que acendeu o estádio, acendeu a equipe corintiana, que passa longe de ser um time muito consciente no jogo, né? O Corinthians parece que os jogadores se conhecem ali, existe um entrosamento natural entre eles de conhecerem por jogarem juntos, por serem jogadores experientes, mas não é uma equipe que apresenta tanto repertório, mas acabou crescendo depois daquele gol e se o pênalti é marcado, talvez mudasse um pouco mais a situação do jogo, além de ser uma chance claríssima para o Fortaleza fazer o 2-1. Volta para o segundo tempo, aí aconteceu algo que é muitas vezes comum em jogos eliminatórios. Você tem um time que hoje é muito melhor montado, muito mais organizado que é o Fortaleza, consciente que voltar para cá com um empate é um bom resultado. Por mais que o Fortaleza nesse mata-mata de Copa Sul-Americana sempre tenha vindo com a vantagem até mesmo de empatar,
porque ele ganhou do Libertad e ele ganha até com a vantagem bem elástica contra o América Mineiro, é óbvio que se sabia que trazer de Itaquera um empate era um resultado interessante. Então o que se viu o Fortaleza foi jogando, administrando, gastando pouco tempo, tendo menos posse de bola durante o jogo, mas evitando que o Corinthians ficasse muito perto da sua área, enquanto o Corinthians muito desorganizado indo à frente. O Luxemburgo ainda abriu mão, por exemplo, do Wesley, colocou o Romero, que para mim foi a melhor coisa que podia acontecer pro lado direito da defesa do Fortaleza, perdeu a ideia do 1 contra 1, e o jogo acabou se tornando até chato de assistir. Um jogo amarrado, mas que para o Fortaleza era ótimo. Quanto menos o jogo fosse corrido, menos chance de correr riscos como correu no lance do gol do Corinthians. O jogo se torna mais previsível. E se a gente analisar friamente, as melhores oportunidades talvez tenham sido do próprio do Fortaleza, embora nenhuma delas super clara. Tem um chute do Pikachu, que logo que entrou no lugar do Marinho, o Marinho até é esse detalhe para saber como é que fisicamente vai estar, o que é que aconteceu de fato com o ponta do Fortaleza. E depois tem um contra-ataque mais interessante até do Machuca, que ele faz um salseiro danado do lado direito da defesa do Corinthians, mas chuta para fora, um lance até que o Vojvoda lamentou ali na hora. O fato é que o Corinthians se lançou ao ataque, mas sempre com um freio de mão um pouco puxado, o Fortaleza não tinha tanto espaço, e um Fortaleza muito tranquilo, muito consciente de que o empate era bom negócio sim, para trazer para a Arena Castelão. A gente vai esperar agora uma semana de expectativa em relação a esse jogo. O Castelão vai estar daquele jeito, aquela atmosfera de estádio lotado. É muito factível que o Fortaleza consiga uma classificação inédita, mas e tem um resultado que ele traz de Itaquera muito bom para fazer isso tornar realidade, mas tem que lembrar dos detalhes de jogos eliminatórios, como, por exemplo, não perder uma bola numa saída e gerar um contra-ataque deixando a bola nos pés, por exemplo, de um Renato Augusto, como aconteceu no lance do Yuri Alberto. No geral, eu creio que dentro de um contexto de jogo eliminatório fora de casa, o Fortaleza foi com um plano de jogo, o executou muito bem e consegue sim um placar bem interessante para resolver em casa. No mais, eu queria fazer mais uma observação. De novo, uma grande partida dos dois volantes do Fortaleza, tanto do Caio Alexandre quanto do Zé Wellison. O Caio Alexandre é chovendo molhado, o Zé Wellison outro dia eu fiz um vídeo aqui para falar sobre o grande momento do volante do Fortaleza, que marca pela segunda vez consecutiva e marca de novo um jogo de mata-mata fora de casa para o Fortaleza nessa Copa Sul-Americana, mostrando que ele está realmente, além de tudo, participativo ofensivamente, sendo um jogador muito importante. Queria de novo agradecer a todo mundo que está inscrito por aqui. Gostaria que você, se não está inscrito, se inscrevesse, deixa o like e deixa a sua opinião se você acha que foi um bom resultado para o Fortaleza, qual a sua opinião sobre os lances polêmicos de arbitragem, e fica de olho que a gente fala sobre futebol o tempo todo por aqui.